uma reportagem do Vitor Costa que traz detalhes sobre uma reunião convocada pelo governador em exercício Temístocles Filho. Esse encontro contou com os gestores de órgãos estaduais para alinhar medidas necessárias em ajuda ao município de Picos, que vem sofrendo com as fortes chuvas. Até o momento, cerca de 1.000 pessoas estão desabrigadas lá na região de Picos. Detalhes agora com Vitor Costa. As fortes chuvas que vêm causando transtornos por todo o Piauí foram pauta de uma reunião realizada nesta quinta-feira no Palácio de Karnak. O governador em exercício Temístocles Filho recebeu gestores de órgãos estaduais para alinhar medidas necessárias de apoio, sobretudo a Picos, onde as enxurradas desabrigaram cerca de 1.000 pessoas e deixou 2 mortos. Toda a estrutura do governo do estado, todas as secretarias, que nós temos que nos colocar ao lado da prefeitura de Picos e da população de Picos para ajudar. E já está acontecendo. DR, Serviço Social, Defesa Civil, Secretaria de Saúde, toda a estrutura do governo do estado já está trabalhando na cidade de Picos. E nós vamos continuar. O que é de inicial para que a população não sofra, todas as determinações para todos os nossos secretários nesse comitê de crise já foi determinado. Hoje a gente faz esse gabinete de crise aqui justamente para alinhar as ações. A gente orquestra as ações, porque são ações intersetoriais, e aqui a gente consegue colocar todos os atores, todas as forças do Estado para trabalharem conjuntamente e de maneira preventiva, através aqui das previsões climáticas, estabelecer e ver quais os eventos severos que podem acontecer ainda, além do caso mais grave hoje é o de Picos e região, mas teremos potencialmente alguns outros. Então a ideia é que a gente consiga se prevenir, atuar rapidamente e minimizar, quando eventualmente acontecer, minimizar os impactos. A preocupação também se volta para as estruturas de acesso às cidades, como no caso da ponte sobre o Riacho Guaribas, que liga a cidade de São João da Canabrava a São Luís do Piauí, onde parte da estrutura cedeu e causou a interdição da via. Nós estamos monitorando, todo o estado do Piauí, falando muito de Picos, porque realmente choveu muito em pouco tempo e foi preciso ter uma atenção especial naquela região. Mas por todo o Piauí nós temos equipes, máquinas também de prontidão para atuar em caso de emergência. Neste exato momento não há nenhuma PEI 100% interditada. Os danos causados pelas fortes chuvas pontuais, alguns trechos, já estão sendo totalmente recuperados. Com as atenções voltadas principalmente para a região de Picos, a Defesa Civil do Piauí alertou que outras regiões do estado também estão sob alerta para chuvas fortes, sobretudo a planície litorânea, que fica na região norte do Piauí. Nesse momento, a microrregião de Picos ela é vulnerável pelo seguinte aspecto: mesmo que as chuvas atinjam um patamar entre fraco e moderado, a gente tem a condição dos morros friáveis de material com passivo de deslizamento. Então nós vamos continuar com o radar da Defesa Civil naqueles municípios, olhando para os reservatórios, mananciais, riachos que transbordaram, mas além dessa área, nós estamos observando especificamente a área entre Floriano até a Grande Teresina e um olhar específico para a planície litorânea, para a possível intensificação de chuvas nos próximos dias. Está aí o esforço concentrado do governo do estado, das mais diversas pastas, para tentar amenizar essa situação em Picos, não só em Picos, mas toda a região de Picos, que compreende ali quase mais de 50 municípios, não é isso, João Magalhães? Isso mesmo, Fato, a gente até já comentou aqui que a própria geografia do município de Picos favorece muitas vezes esse impacto muito grande das chuvas. É bom lembrar que foram 135 milímetros que caíram em 3 horas. Acredito que nem Picos e nenhuma outra cidade do Piauí tem uma infraestrutura adequada para receber tanta quantidade de água em tão pouco tempo. É claro que isso causaria um estrago muito grande. As imagens evidenciam que, de fato, há, sem dúvida nenhuma, a necessidade de um comitê de crise que envolva a prefeitura da cidade, o governo do estado e o governo federal para, nesse momento, prestar socorro às vítimas, obviamente, mas também planejar a retomada da normalidade na cidade, porque aí a gente fala, obviamente, de casas que correm o risco de desmoronarem,
A gente, obviamente, precisa ver a questão das obras de drenagem que o município também precisa receber ao longo dos próximos anos. Claro que um olhar mais atento também para a questão da assistência social, principalmente em relação às famílias que estão abrigadas e que nesse momento perderam tudo, né? Como a gente observou pelas imagens, quando a água chegou, ela chegou de repente e numa velocidade, numa altura muito alta. As pessoas perderam seus móveis, suas roupas, seus documentos, só tiveram ali as condições de salvar sua vida, né? Infelizmente, até 2 vidas se perderam em meio a essa tragédia lá na cidade de Picos. Então é natural que esse comitê, coordenado aí pelo governador em exercício Temístocles Filho e pelo prefeito Pablo Santos, retomem aí as ações para garantir o atendimento, o socorro e o retorno à normalidade no município. Agora, Natan, preocupa também a fala, né, do professor Ayrton, falando que há um alerta para que essa quantidade de chuvas também caia em outros municípios, o que pode, sem dúvida nenhuma, piorar a situação, mas é preciso ter, obviamente, calma, cautela e torcer também para que os impactos em Picos sejam minimizados e não se estenda também para outras regiões. Quero ouvir o Vitor Costa, que esteve lá no Palácio de Karnak, acompanhando essa reunião. Inclusive, Vitor, qual era o sentimento lá dos gestores estaduais diante dessa crise em Picos, né? Se possível, até gostaria que você reforçasse também que pastas estavam representadas durante esse encontro. Bom, Natan, a gente teve acesso, na verdade, a uma pequena parte desta reunião. Né? A gente conseguiu entrar ali no início, quando estava tendo, inclusive, uma explanação do professor Ayrton Costa sobre o que aconteceu para que toda essa chuva caísse lá em Picos, né? Qual o motivo dessa chuva e também por que ela foi tão forte assim, causando tantos prejuízos. E também ele fazendo alerta para novas possibilidades de chuvas tão fortes quanto. A gente teve esse explano, né, do que pode acontecer ainda mais para frente. Além do professor Ayrton Costa, que é da Defesa Civil, que estava por lá, a gente tinha também o Leonardo Sobral, do DR, a gente tinha o Corpo de Bombeiros estava representado, a gente tinha a Secretaria de Meio Ambiente, tínhamos também Secretaria de Administração, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Saúde estava por lá também e o secretário também Chico Lucas, da Secretaria de Segurança Pública, porque também há uma preocupação com a segurança, né? Como essas pessoas tiveram que deixar suas casas, existe aí a possibilidade de saques, né, de móveis eletrodomésticos que podem ter ficado nesses locais e o secretário de Segurança estava lá para também participar desse momento e fazer com que não haja ainda mais prejuízos para essas pessoas, né? A gente está falando aqui de prejuízos materiais, porque infelizmente algumas vidas foram perdidas, né? 2 para ser mais exato. Mas, Natan, sobre essa reunião, o que deu para perceber é que todo o governo do Piauí está voltado, sobretudo neste momento, claro, para Picos, que foi a mais afetada desse momento, mas como aconteceu em Picos, o alerta foi dado e aí outras áreas, outras regiões do estado também já precisam ter algumas prevenções a serem feitas e aí a gente está falando principalmente aqui da parte da planície litorânea e também Teresina e esse centro aqui do estado, né, a região mais central do estado também estão em meio a estas discussões. Só um último detalhe, pois Natan, não. Que houve também uma certa sim, um questionamento feito, porque o prefeito lá de Picos viajou para Brasília para tratar já, claro, de possíveis ajustes que possam ser feitos financeiramente falando para ajudar a cidade. Mas ficou esse questionamento, será se não era melhor o governo federal ir até Picos e não o prefeito de Picos ir até Brasília atrás desses investimentos? Porque que em outros lugares do Brasil é o inverso que acontece, né? A gente vê visitas aí dos ministérios até nos locais afetados e aqui no Piauí, lá em Picos, o prefeito que teve que ir para Brasília. Ficou esse questionamento. Tenho certeza que o prefeito Pablo Santos foi atrás disso e está trabalhando para trazer essas melhorias aí para Picos, mas não deixa de ser um questionamento até mesmo político, né? De fato, viu? Inclusive porque, Vitor, o Piauí tem um ministro que conhece bem a região de Picos, que é o ministro Wellington Dias,
ministro do Desenvolvimento Social. Vamos acompanhar, de fato, qual deve ser o desdobramento disso. Quero ouvir agora o Ezequiel, inclusive também, Ezequiel, do ponto de vista político, porque Picos é uma cidade que tem uma representação muito forte, politicamente falando, na Assembleia Legislativa. Eram 4 deputados, agora são 3 deputados. Um está licenciado, o deputado Aldo Gil, que ocupa hoje a SDU Sul em Teresina, mas outros 2 deputados, na verdade 2 deputados licenciados, Nerinho também na Secretaria de Defesa Civil e o deputado Severo Eulálio. A importância da união dessa bancada picoense para ajudar a solucionar esse problema, Ezequiel. É importante, Natanel, destaque lá durante a reunião, o próximo presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, o deputado Severo Eulálio, esteve presente durante todo o encontro. A gente teve ali, como bem já ressaltou o Vitor, participamos ali de certa forma em determinado momento, depois voltamos para apurar as informações. E é importante também esses deputados, não somente da bancada ali que está mais ligada à região de toda a cidade de Picos, que engloba essas várias cidades ali da região mais sudoeste, sudeste do estado do Piauí, mas também do governo do Piauí auxiliar. Então, todas as forças são necessárias justamente em razão disso. É algo que está acontecendo, na cidade de Picos, que infelizmente as chuvas que queríamos que trouxessem notícias boas, como desenvolvimento, também através da própria agricultura piauiense que necessita realmente dessas chuvas, mas infelizmente é um alto volume onde a cidade não está preparada de forma alguma. Então, realmente faltou um planejamento por parte da cidade, também desastres naturais acontecendo que infelizmente é o que vai se evidenciar mais e mais com o passar dos anos em razão do próprio aquecimento global e também de outros prejuízos que a natureza está recebendo a partir de agora, já vinha recebendo e começa a dar resposta. Então, os governos, não somente estadual, mas também os governos municipais devem sim dialogar para que possam chegar a um denominador comum e claro, trazer soluções urgentes para esses momentos que estão acontecendo nesse determinado momento. Infelizmente também isso está acontecendo e é importante que toda a bancada estadual, não somente a desses deputados propriamente da cidade de Picos, que devem sim se mobilizar em prol de trazer essas medidas necessárias em prol da população picoense que infelizmente está sofrendo nesse exato momento.